Olá, eu sou Alexandre Ortega, faço parte do CELI, que é o Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós fazemos parte do corpo de palestrantes da casa e agora, nesse período de coronavírus, a casa não está abrindo, a gente não pode ter, em questão de distanciamento. Então, cada um dos palestrantes está fazendo da sua casa esses momentos de reflexão e colocando então à disposição para quem quiser acompanhar e a gente fazer aí algumas reflexões. No dia de hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o título já é bem intrigante, né? Já chama a atenção da gente. Então eu começo fazendo uma pergunta para a nossa reflexão, que se por acaso Jesus condenou a riqueza, se talvez seja esse o entendimento, ou se por acaso todos os ricos são maus ou não, não são caridosos. E a outra pergunta seria, será que a gente precisa ser rico para poder fazer a caridade? Será que só quem tem muito pode fazer a caridade? Então, vamos começar a nossa reflexão por aí. No Evangelho, tem várias passagens a respeito. Uma delas, onde Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no céu. Mas isso não quer dizer que, se a pessoa for rica, ela não vai poder entrar no reino dos céus. Isso é uma interpretação, são várias as interpretações que a gente pode ter, cada um vai fazer a sua, cada um vai fazer a sua reflexão. Mas por que será que Jesus fez essa menção? Por que será que ele quis dizer isso? Então a gente refletindo e vendo outras passagens a respeito, e tem um capítulo dedicado só para isso, onde fala sobre a responsabilidade da riqueza, fala também dos riscos que a riqueza oferece e assim por diante. Em primeiro lugar, no Espiritismo se entende que todos nós, sem exceção, já tivemos ou vamos passar por todas as experiências, né? Nós já vamos ser humildes, já vamos ser carentes, ou já fomos ou seremos, nós já vamos viver na abundância, na abastança. Então, como espírito, nós temos que experimentar todas essas alternativas. Por quê? Para que a gente possa ter um aprendizado, para que em cada uma dessas situações a gente tenha um entendimento e um aprendizado. E qual é o desejável? O que é desejável nisso? O desejável é que a gente realmente possa nos aprimorar moralmente, porque isso sim, isso é o que vai nos acompanhar, isso é o que vai fazer a diferença. Tem uma história bem interessante, eu vou abreviar ela um pouquinho, porque aqui a gente tem pouco tempo, mas tem uma história de que um homem de grandes posses desencarnou e ao chegar no céu, né, então ele chegou com uma malinha bem pequena, e quando ele chegou no céu foi recepcionado, então foi recepcionado por Deus, e aí ele estava ainda atordoado, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, e aí então recepcionado, Deus disse que ele tinha desencarnado então e que estava chegando no céu. E aí ele ficou curioso, perguntou o que era aquela malinha que ele trazia com ele, e aí Deus então falou que eram os seus pertences. Aí antes de abrir a mala, então ele começou a perguntar, disse, então aqui dentro da minha mala estão todos os meus bens materiais que eu adquiri. Aí Deus disse, eles nunca foram seus, foi apenas um empréstimo. Aí ele disse, puxa, então os títulos que eu consegui de presidente, de diretor, disse, não, eles nunca foram seus, nunca lhe pertenceram. Disse, nossa, e ele começou a ficar cada vez mais perdido, né? Então ele perguntou, disse, então eu trago aqui a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus netos. Isso não, isso foi só um empréstimo, nunca foram seus, isso nunca foi seu. Ele disse, puxa, mas então o que será que tem aqui dentro? Porque se não é o ouro, não é o dinheiro, não é os bens materiais, o que será que eu trago aqui?
Ele disse, bom, então é as graduações, tem meus diplomas, meus certificados de estudo. Eu disse, não, isso também não é seu. Aí ele não sabia mais o que poderia trazer com ele, né? O que ele poderia ter trazido com ele então para essa experiência. E aí então ele perguntou, eu disse, mas então, o que realmente tem nessa mala? O que eu pude trazer comigo dessa experiência da qual eu estou voltando? Então Deus diz para ele que a única coisa que nós trazemos dessa experiência encarnados na Terra são os valores que a gente adquire, mas são os valores morais. Esses sim, esses são o que nos acompanham a cada experiência, a cada reencarnação que a gente termina, a gente sai daqui com as experiências vividas, com as emoções que nós experimentamos, com as coisas boas que a gente vivenciou, com as dores, o que a gente aprendeu com as nossas dores, o que nós aprendemos com os prazeres, o que nós fizemos com aquilo que nos foi emprestado, que favores, se a gente usou bem o que a gente teve de privilégio para ter, se a gente soube compartilhar, se a gente soube ajudar o próximo. Isso sim, isso vai nos acompanhar sempre, independente de quantas vidas a gente tiver. E a cada vida, então, a cada experiência, a gente vai levando com a gente esse aprendizado. E isso é o intuito, então, das encarnações. É que a gente realmente tenha as experiências, aprenda com elas, porque às vezes a gente acha, né, como agora, por exemplo, que a gente está vivendo essa pandemia, às vezes a gente pensa que essas coisas vêm para nos destruir, para nos fazer mal, para nos atrapalhar, assim como todas as dificuldades que a gente encontra na vida. Mas na realidade, isso são apenas instrumentos para que a gente possa se superar, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa então entender o porquê que a gente está aqui, porquê dessa experiência, e assim a gente vai, cada dia, a cada experiência, a cada reencarnação, a gente vai melhorando um pouquinho, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Então, voltando ao nosso tema, né, da riqueza. Será que todo mundo que é rico realmente é mau? Será que todo mundo enriquece somente tirando dos outros? Será que todo mundo que enriquece ou enriqueceu não faz nenhum tipo de caridade? Será que é isso que acontece? Porque na verdade Jesus não condenou a riqueza. Ele simplesmente disse que seria difícil. Por que será que ele disse que é muito difícil que uma pessoa que vive na riqueza entrar no reino dos céus? Ali no próprio capítulo 16, existem algumas explicações, né? E uma delas é que quando a gente tem abundância financeira, quando a gente tem riqueza, junto com ela vem o poder, e junto com o poder, com a riqueza, a gente corre o risco da avareza. Aí sim começam os problemas, porque não importa quanto que a gente tem, a gente sempre vai querer ter mais. A ganância sempre vai dizer para nós, e o nosso ego vai nos dizer que a gente não tem ainda o suficiente, que a gente precisa acumular mais, que a gente precisa ter mais segurança, que a gente precisa ter para passar para os nossos descendentes, para dar segurança para eles. E isso sim, isso é o que nos desvia do caminho correto. Porque, na verdade, o grande objetivo das riquezas e delas não serem distribuídas igualmente é porque algumas pessoas já estão um pouco mais preparadas, já têm um pouco mais de condições de gerar essas riquezas. Mas gerar não só para o proveito próprio, não só para elas usufruírem dos benefícios, mas principalmente para que elas possam ajudar e colaborar para que as outras pessoas que ainda não têm essa capacidade ou que nessa experiência, nessa encarnação, não vieram com essa missão, para que ela possa compartilhar então com quem não tem condições de gerar suas próprias riquezas. Então, o objetivo principal da riqueza e da abundância, quando ela vem para as nossas mãos, o principal objetivo é que a gente não seja egoísta, que a gente não use isso só para os nossos caprichos, só para os nossos desejos pessoais e materiais, e que sim,
Que a gente, então, nessa oportunidade, a gente possa distribuir, a gente possa fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas desse recurso que está acumulado com a gente. Então, esse é um dos objetivos. Só que é muito difícil. A gente falando assim, parece simples, parece fácil, basta a gente ter e a gente vai doar, e vai ser caridoso, e vai distribuir, e vai ajudar, enfim. Mas, na verdade, a gente fala isso porque a gente não está vivendo essa experiência. No momento que a gente estiver vivendo essa experiência, a gente vai estar suscetível a todas essas influências. A influência do nosso ego, a influência da ganância, a influência da avareza, a tentação da luxúria. E isso tudo parece ser fácil, mas não é fácil de resistir. Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Todos nós sabemos que coisas doces em excesso fazem mal para a saúde, não sabemos? Mas e quando a gente tem a oportunidade de comer aquele doce que a gente adora, a gente não come muito mais do que a gente precisava? A gente não exagera na dose? A gente não quer ter mais daquele prazer? A gente não quer fazer aquele prazer durar mais tempo ainda? Isso acontece também com a riqueza. A gente sempre quer mais, a gente quer sempre experimentar aquela sensação de prazer, aquele sabor daquele vinho especial, quer degustar aquele alimento diferenciado, a gente quer ir naquele lugar lindo que todo mundo quer ir, e assim começa uma lista interminável de desejos. E nesse meio a gente acaba esquecendo do próximo, acaba esquecendo de ajudar o próximo, e esse é o objetivo, é que a gente possa distribuir, que a gente possa realmente transformar essa abundância toda que estamos tendo a sorte de experienciar, transformar que ela possa ser edificante e que ela possa ajudar muitos. Quanto mais pessoas a gente conseguir colaborar e ajudar, melhor para todo mundo. Esse é o objetivo. Então, nesse quesito que Jesus estava chamando a atenção, em momento nenhum ele condenou a riqueza. Ele condenou a atitude que as pessoas tomam, a atitude que as pessoas têm uma vez quando elas têm essa oportunidade. Então, assim como existem pessoas que têm muito dinheiro, podemos citar aqui, por exemplo, Bill Gates. Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo. E será que ele é um homem mau porque ele é um dos homens mais ricos do mundo? Recentemente, agora, eu vi um documentário onde ele tem uma fundação que investiu mais de 10 milhões de dólares para uma empresa que está tentando fazer uma vacina que seja universal para todas as gripes. Isso é uma das ações. E o intuito dele é que essa vacina, e dessa empresa também, é que essa vacina possa ser distribuída para todos, independente se a pessoa tem condições de pagar ou não. Então, às vezes a gente se surpreende, a gente rotula as pessoas, a gente imagina que todo rico é ganancioso, é avarento, e a gente não pode julgar dessa forma. A gente não sabe a verdade, a gente não sabe a história, a gente não sabe o que realmente acontece com aquela pessoa e nem o que ela faz. Até porque muitos, assim como o Bill Gates, é uma pessoa discreta. Ele faz a caridade, mas ele não faz propaganda disso. Ele não fica divulgando isso. Então ele observa aquele ditado que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita faz, né? Ele doa sem esperar que alguém venha dar o tapinha nas costas e dar os parabéns para ele porque ele está fazendo essa boa ação. E assim tem muitas pessoas que fazem. E o outro questionamento é: nós vamos esperar ter uma oportunidade de encarnação para ser rico, para só daí então a gente começar a ajudar o próximo? Ou será que a gente só pode ajudar o próximo com bens materiais? Quem sabe a gente não pode ajudar o próximo sendo solidário, ouvindo ele, dando atenção para ele. Para isso a gente não precisa ter nenhum bem material, não é mesmo? É só a gente dedicar o nosso tempo, nossa atenção e o nosso amor. Então, pensando então nisso, a gente entende que o que vale realmente são as experiências e não aquilo que a gente vai acumular. Porque os bens materiais, assim como na história, a gente não leva junto conosco. Nós vamos levar somente aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente experienciou e aquilo que a gente fez de bom. Isso vai junto conosco. Essa é a bagagem que a gente precisa levar
para o mundo espiritual. Então, essa é a nossa contribuição. Espero que a gente possa fazer boas reflexões, cada um fazendo a sua reflexão a partir disso, e cada um tira as suas conclusões. E que quando tiver, ou seja, já tem essa oportunidade da abundância ou da riqueza, que pense nisso, que o objetivo é um só, é que a gente distribua essa abundância com amor, com caridade, pensando não só em nós, e não só nos nossos, mas pensando no próximo, cuidando do próximo, assim como a gente gostaria que eles cuidassem da gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Até lá.